cobrimos todos os parâmetros importantes das famílias lógicas, lembra? Vimos a parte de margem de ruído, a parte de tempo de atraso de propagação, vimos a parte de imunidade ao ruído, fan-out, algumas características das famílias lógicas, mas agora nós vamos entrar de fato para abordar as famílias lógicas. E nessa aula nós vamos falar sobre a família TTL, que é a família Transistor Logic. E nesse caso, na abordagem que faremos tanto na família TTL quanto na família CMOS, será uma abordagem superficial, como eu disse no início do bloco deste assunto. Por quê? Repetindo, como este curso ele é bastante abrangente no quesito de pessoas que consomem este material, então não posso me aprofundar em certos assuntos onde a pessoa não domina, porque acaba que não vai entender por completo ou vai se tornar mais maçante a aula em que está sendo abordado o assunto. Então, ao final deste vídeo, ou quando você terminar este vídeo ou passar para o próximo, vai ter um material complementar para você fazer uma leitura mais aprofundada sobre os blocos lógicos que compõem a parte da família TTL. Então, se você já domina o assunto com relação a transistores, eu sugiro você complementar a sua leitura através desse material. Se você ainda não viu ou não sabe o que é um transistor, você pode pesquisar nas leituras complementares que foram passadas ao longo deste bloco e também ler esse conteúdo a critério de expandir o seu conhecimento ou aprofundar o que você não sabe ainda, não é verdade? E se você não domina nada sobre transistor, você não é da área da eletrônica, você tem interesse sobre o mundo da eletrônica digital, sugiro você também ler como uma leitura complementar. Vai ser um pouco difícil de você entender alguns conceitos, mas vale a pena a leitura. Tranquilo? Então é isso. Vamos falar hoje sobre família TTL. E nessa família TTL vamos abordar as características que já vimos nas aulas anteriores, aquelas características das famílias lógicas. E vamos falar também sobre alguns comparativos e uma característica adicional desta família que é utilizada na eletrônica digital, beleza? E então, vamos começar? A família TTL, onde TTL significa Transistor Logic, ou Lógica Transistor, ela é oriunda da família DTL, onde essa família DTL utilizava-se o diodo e o transistor para poder criar o bloco lógico e executar as funções lógicas na época. Então, com a melhoria e o avanço dos sistemas eletrônicos, mudou para transistor. Tirou o diodo por conta da função do transistor, né? E melhorou o sistema através desse tipo de topologia. E nesse tipo de topologia são utilizados TBJs, transistores bipolar de junção multiemissores. Um transistor ele tem 3 terminais: o terminal da base, o terminal do coletor e o terminal de emissor. Quando fala que é multiemissor, é porque você tem vários emissores aqui, ó. Não tem apenas um único emissor. E esse bloco lógico aqui é um tipo de bloco lógico utilizado em famílias TTLs. Lembrando que a gente não vai entrar a fundo aqui na explicação desse tipo de circuito, porque pode ter gente que não tenha visto a parte de transistores ainda, ou seja, no curso de graduação, ou no curso técnico. Enfim, a pessoa não está familiarizada com o transistor ainda. Então, a gente não vai se ater a como funciona esse bloco lógico aqui. E vou deixar como leitura complementar alguns livros, se você tiver acesso, ou um material em PDF para que você complemente a leitura sobre o funcionamento e outros tipos de blocos lógicos da família TTL. Tranquilo? Então vamos prosseguir aqui. As características gerais da família TTL. Como VCC, o VCC aqui seria o que a gente chama de alimentação do sistema, né? É a tensão que você coloca no seu circuito integrado para que o seu sistema funcione. Então, a alimentação do sistema vai depender da série TTL. Então, depende do tipo e da sequência do circuito integrado que se utiliza. Mas o valor típico vai entre 5.5 e 4.5 volts. Com relação ao fan-out, você só pode utilizar no máximo 10. Lembra que fan-out é aquele feixe, é o número de portas que você pode adicionar na saída de uma outra porta, né? O chamado feixe de saída. Então você só pode, geralmente, adicionar 10 componentes na saída de uma porta lógica. Com relação à margem de imunidade ao ruído, lembra daquela margem que tinha com relação ao sinal de saída e o sinal de entrada, né? Aqueles níveis lógicos que a gente abordou logo lá
na primeira aula, na primeira ou foi na segunda aula sobre os parâmetros das famílias de circuito lógico. Se eu não me engano, foi na segunda aula. Na segunda aula com conteúdo, né? Porque a primeira aula deste bloco foi a parte da leitura e daqueles vídeos que eu passei para vocês. A primeira parte a gente falou sobre circuitos integrados e alguns outros tópicos. E na terceira aula a gente já começou a iniciar sobre a parte de características. Então, na terceira aula dessa sequência, você vai encontrar essa parte onde tinha a margem de ruído alta, lembra? E tinha a margem de ruído baixa, que era determinada. Então, a margem de imunidade a ruído aqui vai ser mais ou menos 0,4 volts. E você tem o tempo de atraso de propagação, que era o TP, que a gente viu também como as características da família lógica. Então, para a família TTL, o valor típico, repara aqui que é um valor típico, pode variar de circuito integrado para circuito integrado, dependendo do tipo da função lógica. Então, aqui vai ser de 11 nanosegundos, que é do low para high, né? Saindo de 0 para 1. Daqui de 0 para 1 ele demora esse tempo aqui, né? Que é o seu TPLH, que ele sai de 0 para 1, e esse aqui seria o tempo que ele leva do 1 para o 0, né? Que seria esse tempo aqui. Mais ou menos 7 nanosegundos, né? Dando prosseguimento, você tem os níveis de tensão. Lembra que define lá os níveis lógicos. Repare que aqui para o nível lógico baixo na entrada, vai ser 0,8 volts. Na saída será igual a 0,4. Lembra que na saída sempre o nível lógico alto e o nível lógico baixo ele tem uma margem pequena, né? Para justamente abarcar aquela margem de ruído onde o sinal pode oscilar, né? Então você tem aqui para a entrada de nível alto vai ser igual a 2 volts e para a saída de nível alto 2,4. Claro que isso aqui vai depender da porta lógica, né, que você está analisando. Possa ser que a porta tenha nível de 4,5 volts para o nível máximo, ou que ela tenha 5,5, como você tem aqui. Ó. O limite máximo que você tem para o nível lógico alto, geralmente é equivalente à alimentação ou um pouco mais baixo desse nível. Beleza? Então você tem os parâmetros de tensão e os parâmetros de corrente aqui nesse ponto. A potência dissipada típica, né, desses tipos de família TTL é de 10 mW. Agora, claro, vai mudar de cada família, né? Cada família vai ter uma característica e isso você vai encontrar no datasheet de cada circuito integrado que você for analisar, né? Aqui tem, por exemplo, a versão da família TTL. Você tem a indicação da série. Isso aí você vai encontrar dependendo do chip que você quer utilizar. No datasheet vai ter essa especificação com relação a essas letras. E aqui tem as características importantes com relação a esses tipos de família, né? Então na versão aqui padrão, na standard, né, que é identificado como 74, não tem letra nenhuma, aí você vê aqui, ó, o tempo de atraso de propagação será típico 10 nanosegundos. Lembrando que isso aqui é para uma porta NAND, isso aqui pode variar de porta para porta. Então para uma porta NAND típica 10 nanosegundos. Potência 10 mW e a frequência máxima que ele pode trabalhar, ou seja, o sinal que pode operar nos terminais dele, vai ser de no máximo 35 MHz. Beleza? E isso aqui é o comum. Esse aqui seria o padrãozão, o chip genérico que você pode encontrar no mercado tranquilamente, que seria essa versão padrão. Aí daqui para baixo você já encontra alguns que têm características um pouco distintas, né? Por exemplo, essa low power aqui, ou baixa potência, que vem com esse L aqui na frente do 74, ela já tem um tempo de atraso de propagação típico um pouco maior. Repare, aqui era 10, esse aqui vai ter 33 nanosegundos, mas a potência aqui é de 1 mW, é 10 vezes menos. Então, de repente, você está num projeto em que você precisa que o sistema consuma baixa potência, mas que o tempo de atraso de propagação não seja tão crucial. Então, vale a pena você usar esse tipo de sistema, que é do tipo low power, né? E a frequência que ele vai operar também é menor. Então, você tem que procurar um trade-off, que a gente chama, né? Você tem que ver o que serve para o seu sistema, se é baixa potência ou é rapidez, ou é velocidade ou é tempo de atraso, o que é que vai influenciar no seu sistema para que ele opere de maneira errada ou com baixo desempenho. Se for, por exemplo, alimentação e consumo de potência, você quer um sistema que seja de baixo consumo, então você vai mirar os dispositivos que trabalham com baixa potência. Claro, levando em conta que a velocidade
e o tempo de atraso não seja algum problema, né? Agora, se o tempo de atraso for algum problema e o consumo de potência alto também, aí você tem que partir para outro tipo de CI. Veja, por exemplo, este último aqui, que é o Advanced Low Power Schottky. Então você tem aqui o 74 ALS, que é indicando esse Advanced. Esse aqui vai ser o Low Power, então você tem aqui, e o S vai indicar o Schottky. Então ele tem 4 nanosegundos de tempo de atraso de propagação da porta, o que é bastante baixo. Você tem 1.2 mW, o que é uma potência muito pequena comparada a esse standard, e a frequência dele vai ser 70 MHz. Então esse aqui ele é muito bom, porque ele é de altíssima velocidade, baixo consumo também, né? E o menor tempo de atraso de propagação. Só que isso aqui custa dinheiro, na verdade. Então, um circuito integrado, uma família lógica dessa, que tem características excepcionais, ela vai custar bastante caro com relação a esse aqui, que vai custar pouco, tá entendendo? Então, quanto mais features, que a gente chama, quanto mais características que são adicionadas a um circuito integrado, em que essas características tornam o circuito integrado melhor, ou seja, se torna o melhor daquela série, daquela classe de família, vai custar caro. Porque para você implementar isso aqui com uma certa precisão e com um certo desempenho, isso custa bastante dinheiro para você implementar, seja no processo de fabricação, ou os componentes que você vai utilizar, a pureza do semicondutor, se você está utilizando um metal um pouco com a condução melhor, tá entendendo? Então envolve uma série de parâmetros que, para chegar a alcançar essas características, vai envolver bastante custo aí, bastante dinheiro, né? Então isso vai de acordo com o seu projeto. Se o seu projeto demanda todas essas características aqui, ele tem que ter baixo atraso de propagação, ele tem que ter baixo consumo de potência, ele tem que trabalhar em alta velocidade, então vai sair bastante caro. Caso contrário, você vai analisar o que cada um vai se ajustar ao seu projeto, né? Isso vai depender de cada projeto, porque muda as características. E então, viram aí as características da família TTL? Então vamos para os destaques desta aula aqui, né? Nesta aula nós não aprofundamos de fato sobre o funcionamento dos blocos lógicos da família TTL, porque esse não é o objetivo deste conteúdo, desta disciplina e desta aula também. A gente não vai falar da eletrônica de fato condensada ao funcionamento do transistor. Mas você viu aqui que tem um bloco lógico, os blocos lógicos da família TTL funcionam na base dos transistores do tipo multiemissor, na verdade. Vimos também que as características da família TTL, elas podem mudar de acordo com a versão. Vimos as características básicas, típicas, né, com relação à alimentação, a parte de fan-out, a parte de margem de imunidade ao ruído, as tensões típicas, tensão, corrente, enfim, vimos as características básicas, mas vimos as características típicas, por exemplo, de uma porta NAND. E vimos que, dependendo da versão, ela pode mudar, né, com relação ao tempo de atraso de propagação, com relação ao consumo de potência, na verdade, qual é a potência que esse sistema vai consumir, que é importante para determinados sistemas, por exemplo, de baixo consumo, você vai querer elementos que consumam pouca energia, não é verdade? E também vimos que, dependendo do CI ou da versão que você está trabalhando, pode ser de alta velocidade ou baixa velocidade. Vai depender do projeto que você está desenvolvendo e você vai escolher a versão de acordo com as características do seu projeto. Tranquilo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham absorvido aí esse conteúdo sobre a família TTL. Como eu disse, é um conteúdo geral para que qualquer pessoa consiga entender do que se trata a família TTL. E após essa aula, eu sugiro você ler o conteúdo que está aí em anexo a esse vídeo e complemente a leitura, tanto com esse conteúdo quanto com pesquisas em internet ou leituras em livro. Vale a pena você olhar em diferentes fontes para poder absorver o assunto além, né? Aprofundar e absorver um pouco mais sobre este assunto. Beleza? Então vejo vocês na próxima aula. Até mais!